Tem noite que o tapetão parece que não tem fim. Você liga o rádio, toma mais um gole de café amargo e a única companhia é o ronco do seu caminhão. O meu é um Scania 113, um azulão que eu chamo de Maracanã, porque o bicho é bruto e impõe respeito. Mas por dentro daquela cabine, por 5 longos anos, quem mandava era o silêncio. Um silêncio pesado, doído, que vinha lá de casa. A carga mais pesada que eu já levei na vida não estava na carroceria, estava no peito. Era a falta da minha filha, Letícia. A gente se desentendeu feio no aniversário de 18 anos dela. Eu, cansado, chegado de viagem, falei o que não devia. Acusei a menina de não dar valor ao meu sacrifício. E ela me devolveu com a verdade mais dura que um pai pode ouvir. Que eu era um fantasma, um pai ausente que só aparecia para dar ordem. Desde aquele dia, o telefone dela nunca mais tocou para mim. Cada quilômetro que eu rodava era uma tentativa de fugir daquele arrependimento, um eco de solidão que nem o ronco mais bonito do Scania conseguia abafar. Deus sabe o peso que eu carregava. Cada farol que eu via na estrada, cada família que eu via num posto de gasolina, tudo me lembrava dela. Eu era só um homem de 52 anos, com o rosto marcado pelo sol e pela saudade, tentando encontrar um jeito de seguir em frente. Foi numa terça-feira, 14 de junho. Já passava das 11h30 da noite. A neblina começava a descer feito um lençol úmido na BR-116, ali perto de Governador Valadares. Aquele trecho da serra já é traiçoeiro de dia, imagina de noite, com a visibilidade quase zero. Na minha frente, um sedã preto, sem placa de identificação, se arrastava no asfalto. Pensei que era algum motorista bêbado, já estava pronto para dar um sinal de luz, mandar o sujeito encostar. Foi quando o impensável aconteceu. Num piscar de olhos, a tampa do porta-malas daquele carro se abriu com um estalo seco. Uma figura pequena, frágil, se jogou para fora do carro em movimento. Era uma menina de uns 16 anos talvez, amordaçada, que rolou pelo asfalto. Os olhos dela, meu Deus, aqueles olhos eram 2 janelas abertas para o pânico puro. Ela estava machucada, mas estava viva. E naquele segundo, o mundo parou de girar. O barulho do motor sumiu, a neblina desapareceu. Naquele asfalto sujo, banhada pela luz do meu farol, eu não vi uma estranha. Eu vi a minha Letícia, com a mesma idade, no dia da nossa briga. O instinto de pai, que eu achava que a culpa tinha matado, rugiu dentro de mim mais alto que as 40 toneladas do Maracanã. E eu sabia, com toda a certeza da minha alma, que Deus não tinha me colocado ali por acaso. O sedã preto cantou pneu e parou atravessado. Do carro saltaram 2 homens, um deles tinha um troço brilhando na mão. Não era lanterna. Eles vinham pegar a menina de volta, apagar aquele erro do mapa e sumir na neblina. Naquela hora, a imagem da minha Letícia chorando no quarto dela no dia da briga veio com uma força que quase me derrubou. Falhar com aquela menina ali no asfalto seria como enterrar minha própria filha pela 2ª vez, uma sentença que minha alma não ia aguentar. Não pensei 2 vezes, girei o volante com a fúria de um touro e pisei fundo. O motor do Maracanã berrou, um grito de guerra na noite silenciosa. Joguei as 40 toneladas do meu azulão na diagonal, fechando a BR-116 de ponta a ponta. A cabine virou uma muralha de aço. O carro deles, um brinquedo espremido no guarda-reio. Não tinha para onde correr. Desci com a chave de roda na mão, pesada, fria. Era a única arma que eu tinha. Os 2 bandidos me olharam com um ódio que eu nunca tinha visto, a arma apontada na minha direção. Mas eles não viam só um caminhoneiro velho. Eles viam um pai defendendo uma cria. Deus estava guiando o meu volante. Eu sabia que sozinho eu era só um homem cansado com o coração quebrado, mas com a mão dele no meu ombro, naquele momento, eu era um gigante. Corri de volta para a cabine, mas não para me esconder. Peguei o rádio PX, o velho boca de sapo, e apertei o botão com o dedo tremendo. Alô, corujas! Alô, turma do tapetão! Alerta geral no quilômetro 412 da 116. QRA de sequestro. Bloqueiem a pista. Repito, bloqueiem a pista. Não demorou nem 1 minuto. Primeiro foi um som ao longe, uma buzina cortando a neblina. Depois, outra.
E, de repente, a escuridão da serra foi rasgada por um paredão de farol alto. Eram os meus irmãos de estrada, os gigantes de aço que atenderam ao chamado. Eles estavam presos, encurralados entre o meu Maracanã e a justiça que vinha buzinando noite adentro. Tem noite que o asfalto parece que não tem fim. A chuva fina batia no para-brisa e o limpador ia e vinha num ritmo cansado, quase um lamento. A única luz era dos meus faróis cortando a escuridão e a neblina que começava a engolir a serra. Meu nome é Valdir, tenho 52 anos de vida e uns 30 de poeira e diesel nas veias. Minha casa, meu escritório, meu confessionário é a cabine desse Scania 113 azul, um bruto que eu chamo de Maracanã. Não por futebol, mas porque o bicho impõe respeito onde chega. O cheiro dentro da cabine era o de sempre, uma mistura de café requentado da garrafa térmica com o diesel que parece que gruda na alma da gente. Mas por baixo desse perfume de estrada, por 5 longos anos, o que mandava ali era o silêncio. Um silêncio pesado, doído, que vinha lá de casa, lá do fundo do meu peito. A carga mais pesada que eu já levei na vida, companheiro, estava no coração. Era a falta da minha filha, a Letícia. A gente se desentendeu feio no aniversário de 18 anos dela. Eu, moído de uma viagem longa, cheguei em casa e falei o que um pai nunca devia falar. Joguei na cara dela o meu sacrifício, o meu cansaço. E ela, com os olhos cheios de mágoa, me devolveu a verdade mais dura que eu ouvi. Que eu não era um pai. Era um fantasma, que só aparecia para dar ordem e depois sumia na estrada de novo. Desde aquele dia, o telefone dela nunca mais tocou para mim. Cada quilômetro que eu rodava era uma tentativa de fugir daquele arrependimento, um eco de solidão que nem o ronco mais bonito do Maracanã conseguia abafar. Deus sabe o peso que eu carregava. Cada família que eu via num posto, cada risada de criança que eu ouvia no rádio, tudo era uma faca que revirava a ferida. Foi numa terça-feira, 14 de junho. O relógio do painel marcava 11h40 da noite. Eu estava na BR-116, naquele trecho de serra perto de Governador Valadares, onde a neblina desce feito um lençol úmido e traiçoeiro. Na minha frente, um sedã preto, sem placa de identificação, se arrastava no tapetão. Pensei que era algum motorista bêbado, já estava pronto para dar um sinal de luz, mandar o sujeito encostar. Foi quando o impensável aconteceu. Num piscar de olhos, a tampa do porta-malas daquele carro se abriu com um estalo seco. Uma figura pequena, frágil, se jogou para fora do carro em movimento. Era uma menina de uns 16 anos, talvez, amordaçada, que rolou pelo asfalto. Os olhos dela, meu Deus, aqueles olhos eram 2 janelas abertas para o pânico puro. E naquele instante, banhada pela luz amarelada do meu farol, naquele asfalto sujo e molhado, eu não vi uma estranha. Eu vi a minha Letícia. Tem noite que o asfalto parece que não tem fim. A chuva fina batia no para-brisa e o limpador ia e vinha, num ritmo cansado, quase um lamento. A única luz era dos meus faróis cortando a escuridão e a neblina que começava a engolir a serra. Meu nome é Valdir, tenho 52 anos de vida e uns 30 de poeira e diesel nas veias. Minha casa, meu escritório, meu confessionário é a cabine desse Scania 113 azul, um bruto que eu chamo de Maracanã. Não por futebol, mas porque o bicho impõe respeito aonde chega. O cheiro dentro da cabine era o de sempre, uma mistura de café requentado da garrafa térmica com o diesel que parece que gruda na alma da gente. Mas por baixo desse perfume de estrada, por 5 longos anos, o que mandava ali era o silêncio. Um silêncio pesado, doído, que vinha lá de casa, lá do fundo do meu peito. A carga mais pesada que eu já levei na vida não estava na carroceria, companheiro, estava no coração. Era a falta da minha filha, a Letícia. E ela, com os olhos cheios de mágoa, me devolveu a verdade mais dura que eu já ouvi. Que eu não era um pai. Era um fantasma que só aparecia para dar ordem e depois sumia na estrada de novo. Desde aquele dia, o telefone dela nunca mais tocou para mim. Cada quilômetro que eu rodava era uma tentativa de fugir daquele arrependimento, um eco de solidão que nem o ronco mais bonito do Maracanã conseguia abafar. Deus sabe o peso que eu carregava. Cada família que eu via num posto, cada risada de criança que eu ouvia no rádio, tudo era uma faca que revirava a ferida.
Foi numa terça-feira, 14 de junho. O relógio do painel marcava 11h40 da noite. Eu estava na BR-116, naquele trecho de serra perto de Governador Valadares, onde a neblina desce feito um lençol úmido e traiçoeiro. Na minha frente, um sedã preto, sem placa de identificação, se arrastava no tapetão. Pensei que era algum motorista bêbado, já estava pronto para dar um sinal de luz, mandar o sujeito encostar. Foi quando o impensável aconteceu. Num piscar de olhos, a tampa do porta-malas daquele carro se abriu com um estalo seco. Uma figura pequena, frágil, se jogou para fora do carro em movimento. Era uma menina de uns 16 anos talvez, amordaçada, que rolou pelo asfalto. Os olhos dela, ah meu Deus, aqueles olhos eram duas janelas abertas para o pânico puro. E naquele instante, banhada pela luz amarelada do meu farol, naquele asfalto sujo e molhado, eu não vi uma estranha. Eu vi a minha Letícia. O motor do Maracanã ainda roncava baixo, um gigante ofegante depois da corrida. O cheiro de pneu queimado e diesel se misturava com a umidade da neblina. Através do meu para-brisa, o cristal embaçado, eu vi os faróis dos meus irmãos de estrada chegando, um por um, transformando aquele trecho escuro da serra num circo de luz. Os dois bandidos, espremidos contra o guarda-reio, pareciam ratos numa ratoeira de aço. Eles não tinham para onde correr. Mas meus olhos não estavam neles. Estavam na figura pequena encolhida no acostamento. A chave de roda ainda pesava na minha mão, gelada, mas a fúria que me fez descer da cabine tinha virado outra coisa. Uma dor, uma urgência que vinha de um lugar muito mais fundo. Eu sabia que aquilo não era só sobre bandidos e uma vítima. Deus estava me dando uma chance de consertar o pai que eu tinha quebrado dentro de mim. Deixei a chave de roda cair no asfalto com um barulho surdo e caminhei até ela. Cada passo era pesado. A menina, que depois eu soube se chamar Júlia, estava sentada no chão úmido, abraçando os próprios joelhos. Tremia sem parar, não sei se de frio ou de medo. A roupa dela, que um dia deve ter sido cara, estava rasgada no joelho e um fio de sangue escorria pela canela, se misturando com a sujeira da estrada. O cabelo comprido estava grudado no rosto, molhado de sereno e de lágrimas. Quando me ajoelhei na frente dela, ela se encolheu ainda mais. Os olhos dela, meu Deus, os olhos dela me seguiram, cheios de um pavor que bicho acuado nenhum tem. Eram os olhos de quem já tinha aceitado o pior. Com a mão mais trêmula que vara verde, eu estendi os dedos devagar e toquei na mordaça que calava a boca dela. Era um pedaço de pano sujo, amarrado com uma força desumana. Quando eu consegui desatar o nó, o pano caiu e revelou a pele dela vermelha, marcada. Ela não gritou, não disse uma palavra. Só puxou o ar com um som doído, um soluço seco que parecia vir rasgando a alma. Tirei meu casaco, aquele de lona, pesado, com cheiro de estrada, de café e de solidão, e coloquei sobre os ombros dela. Ela se assustou com o toque, mas o calor do tecido parece que a fez entender que eu não era um deles. E foi olhando para aquele rosto de menina, para aquela inocência roubada, que a imagem da minha Letícia veio com uma força que me dobrou. E as palavras que eu ensaiei por 5 anos no silêncio da minha cabine, as palavras que eu nunca tive coragem de dizer no telefone, saíram da minha boca como uma prece. A minha voz saiu embargada, um sussurro no meio do barulho das sirenes que começavam a chegar. Calma, minha filha, eu disse, e a palavra filha pesou uma tonelada. Acabou, você tá segura agora. Eu tô aqui. Naquele momento, consolando o pânico daquela menina, eu comecei a curar a minha própria dor. A polícia chegou, o pai milionário dela desceu de helicóptero no meio da rodovia, um escarceu. Ele me estendeu um talão de cheques, a caneta de ouro pronta para assinar qualquer valor. Eu só balancei a cabeça. Eu não fiz por dinheiro, doutor, falei, com os olhos ardendo. Eu fiz o que qualquer pai deveria fazer por uma filha. Naquele acostamento sujo da 116, debaixo da garoa fina, eu senti um peso de 5 anos começar a sair das minhas costas. Eu não sabia ainda, mas aquela noite não tinha salvado só a vida da Júlia, tinha começado a salvar a minha. O mundo parou de girar, o barulho do motor do Maracanã sumiu, a neblina desapareceu. Naquele asfalto sujo, banhado pela luz do meu farol, eu não vi uma estranha, eu vi a minha Letícia, com a mesma idade no dia da nossa briga.
O instinto de pai, que eu achava que a culpa tinha matado, rugiu dentro de mim mais alto que as 40 toneladas do meu azulão. O sedã preto cantou pneu e parou atravessado na pista, uns 30 metros à frente. Do carro saíram 2 homens, 2 sombras recortadas contra a luz dos próprios faróis. Um deles tinha um troço brilhante na mão. Não era lanterna. Eles vinham pegar a menina de volta, apagar aquele erro do mapa e sumir na neblina como se nada tivesse acontecido. Naquela hora, a imagem da minha Letícia, chorando no quarto dela no dia da briga, veio com uma força que quase me derrubou. Falhar com aquela menina ali no asfalto seria como enterrar minha própria filha pela segunda vez, uma sentença que minha alma não ia aguentar. Não pensei 2 vezes. Girei o volante com a fúria de um touro e pisei a fundo no acelerador. O motor do Maracanã berrou, um grito de guerra na noite silenciosa da serra. Joguei as 40 toneladas do meu bruto na diagonal, fechando a BR-116 de ponta a ponta. A cabine virou uma muralha de aço azul. O carro deles, um brinquedo espremido no guarda-reio. Não tinha para onde correr. O baque surdo do para-choque deles, amassando na proteção de metal, foi música para os meus ouvidos. Desci com a chave de roda na mão, pesada, fria. Era a única arma que eu tinha contra a que eles apontavam para mim. Os 2 bandidos me olharam com um ódio que eu nunca tinha visto, a arma tremendo na direção do meu peito. Mas eles não viam só um caminhoneiro velho e cansado. Eles viam um pai defendendo uma cria, e não existe bicho mais perigoso no mundo do que isso. Deus estava guiando o meu volante. Eu sabia que sozinho eu era só um homem de meia-idade com o coração quebrado, mas com a mão dele no meu ombro, naquele momento, eu era um gigante. Corri de volta para a cabine, mas não para me esconder. Agarrei o microfone do rádio PX, o velho boca de sapo, e apertei o botão com o dedo tremendo. Alô, corujas! Alô, turma do tapetão! Alerta geral no quilômetro 412 da 116, QRA de sequestro, bloqueiem a pista, repito, bloqueiem a pista. A minha voz saiu rouca, cortada. Não demorou nem 1 minuto. Primeiro foi um som ao longe, uma buzina cortando a neblina. Depois outra. E de repente, a escuridão da serra foi rasgada por um paredão de farol alto. Eram os meus irmãos de estrada, os gigantes de aço que atenderam ao chamado. Vinham de baixo, vinham de cima. Eles estavam presos, encurralados entre o meu Maracanã e a justiça que vinha buzinando noite adentro. O cheiro de pneu queimado e diesel se misturava com a umidade da neblina. Através do meu para-brisa, o cristal embaçado, eu vi os faróis chegando, um por um. Os 2 bandidos, espremidos contra o guarda-reio, pareciam ratos numa ratoeira. Mas meus olhos não estavam neles, estavam na figura encolhida no acostamento. Deixei a chave de roda cair no asfalto e caminhei até ela. A menina, que depois eu soube se chamar Júlia, tremia sem parar. Com a mão mais trêmula que vara verde, eu estendi os dedos e desatei a mordaça que calava a boca dela. Ela puxou o ar com um som doído, um soluço seco que parecia vir rasgando a alma. Tirei meu casaco, aquele de lona, pesado, com cheiro de estrada e de solidão, e coloquei sobre os ombros dela. E fui olhando para aquele rosto de menina, para aquela inocência roubada, que as palavras que eu ensaiei por 5 anos no silêncio da minha cabine saíram da minha boca como uma prece. A minha voz saiu embargada, um sussurro rouco no meio do barulho das sirenes que começavam a chegar. Calma, minha filha, eu disse, e a palavra filha pesou 1 tonelada. Acabou, você tá segura agora, eu tô aqui. Naquele momento, consolando o pânico daquela menina, eu comecei a curar a minha própria dor. A polícia chegou, o pai milionário dela desceu de helicóptero no meio da rodovia, um escarcéu. Ele me estendeu um talão de cheques, a caneta de ouro pronta para assinar qualquer valor. Eu só balancei a cabeça. Eu não fiz por dinheiro, doutor, falei, com os olhos ardendo. Eu fiz o que qualquer pai deveria fazer por uma filha. Naquele acostamento sujo da 116, debaixo da garoa fina, eu senti um peso de 5 anos começar a sair das minhas costas. Eu não sabia ainda, mas aquela noite não tinha salvado só a vida da Júlia, tinha começado a salvar a minha.
Aquela estrada me ensinou que às vezes a gente precisa salvar a família de um estranho para finalmente encontrar o caminho de volta para nossa. Fica com Deus aí, companheiro, e juízo nesse tapetão. Tem noite que o asfalto parece que não tem fim. A gente liga o rádio, toma mais um gole de café amargo e a única companhia é o ronco do bruto. O meu é um Scania 113, um azulão que eu chamo de Maracanã. Mas dentro daquela cabine, por 5 longos anos, quem mandava era o silêncio. Um silêncio doído que vinha da falta da minha filha, a Letícia. A gente se desentendeu feio e desde então, cada quilômetro que eu rodava era só uma tentativa de fugir do arrependimento. Foi numa terça-feira, 14 de junho, quase meia-noite. A neblina descia feito um lençol úmido na BR-116, perto de Governador Valadares. Na minha frente, um sedã preto se arrastava. Pensei que era bêbado, até que a tampa do porta-malas se abriu com estalo. Uma menina de uns 16 anos, amordaçada, se jogou para fora do carro. Ela rolou no asfalto e os olhos dela, meu Deus, eram puro pânico. Naquele segundo, o tempo parou. Na luz do meu farol, eu não vi uma estranha. Eu vi a minha Letícia. O carro cantou pneu e parou atravessado. 2 homens desceram, um deles armado. Vinham pegar a menina de volta. Naquela hora, a imagem da minha filha chorando no dia da nossa briga veio com uma força que quase me derrubou. Falhar com aquela menina ali seria como enterrar minha própria filha pela segunda vez. Uma sentença que minha alma não ia aguentar. Não pensei 2 vezes. Girei o volante com a fúria de um touro e pisei fundo. O motor do Maracanã berrou, um grito de guerra na noite. Joguei as 40 toneladas do meu azulão na diagonal, fechando a BR-116 de ponta a ponta. A cabine virou uma muralha de aço. O carro deles, um brinquedo espremido no guarda-reio. Não tinha para onde correr. Desci com a chave de roda na mão, pesada, fria. Era a única arma que eu tinha. Deus estava adiando o meu volante. Corri de volta para a cabine, mas não para me esconder. Peguei o rádio PX e apertei o botão com o dedo tremendo. Alô, corujas! Alô, turma do tapetão! Alerta geral no quilômetro 412 da 116, QRA de sequestro, bloqueiem a pista! Não demorou nem 1 minuto. Primeiro uma buzina, depois outra. De repente, a escuridão da serra foi rasgada por um paredão de farol alto. Eram meus irmãos de estrada, os gigantes de aço. Os bandidos estavam encurralados. Enquanto a polícia não chegava, eu fui até a menina. Ela tremia no acostamento. Tirei a mordaça do rosto dela e a envolvi com meu casaco, aquele com cheiro de diesel e solidão. Olhando naqueles olhos assustados, as palavras que eu ensaiei por 5 anos para dizer para minha filha saíram como uma prece. Calma, minha filha, eu disse, com a voz embargada. Acabou. Você tá segura agora. Eu tô aqui. Consolando o pânico dela, eu comecei a curar a minha própria dor. O pai dela, um homem rico, chegou de helicóptero e me ofereceu um cheque em branco. Eu só balancei a cabeça. Eu não fiz por dinheiro, doutor, falei, com os olhos ardendo. Eu fiz o que qualquer pai deveria fazer por uma filha. Aquele ato me libertou de um peso que me esmagava. Passaram-se 2 anos. A história do anjo da 116 rodou o Brasil e chegou até a Letícia. Vendo o pai que ela julgava ausente arriscar a vida por uma desconhecida, ela finalmente entendeu. Ela me ligou. O choro de perdão dos 2 lados da linha selou a nossa paz. Hoje, eu não rodo mais o trecho todo. O pai da menina, a Júlia, me ajudou a montar uma pequena transportadora na minha cidade. Agora, eu fico mais em casa. A cena que eu mais gosto é a do churrasco de domingo no quintal. Eu ensinando meu neto de 1 ano a dar os primeiros passos, enquanto a Letícia me olha com um sorriso que cura qualquer ferida. O velho Maracanã está estacionado na garagem, aposentado das longas viagens, mas lembrado como o caminhão que não transportou uma carga, mas sim um destino. A estrada me ensinou que às vezes o caminho mais longo e difícil não é o de asfalto, mas aquele que nos leva de volta para casa. E que, de vez em quando, a gente precisa salvar a família de um estranho para finalmente reencontrar a nossa. Fica com Deus aí, companheiro, e juízo nesse tapetão. O mundo parou de girar. O barulho do motor do Maracanã sumiu. A neblina desapareceu.
Naquele asfalto sujo, banhada pela luz do meu farol, eu não vi uma estranha. Eu vi a minha Letícia, com a mesma idade no dia da briga. O instinto de pai, que eu achava que a culpa tinha matado, rugiu dentro de mim mais alto que as 40 toneladas do meu azulão. O sedã preto cantou pneu e parou atravessado na pista, uns 30 metros à frente. Do carro saltaram 2 homens, 2 sombras recortadas contra a luz dos próprios faróis. Um deles tinha um troço brilhando na mão, não era lanterna. Eles vinham pegar a menina de volta, apagar aquele erro do mapa e sumir na neblina como se nada tivesse acontecido. Naquela hora, a imagem da minha Letícia, chorando no quarto dela no dia da briga, veio com uma força que quase me derrubou. Falhar com aquela menina ali no asfalto seria como enterrar minha própria filha pela segunda vez. Uma sentença que minha alma não ia aguentar. Não pensei 2 vezes, girei o volante com a fúria de um touro e pisei fundo no acelerador. O motor do Maracanã berrou, um grito de guerra na noite silenciosa da serra. Joguei as 40 toneladas do meu bruto na diagonal, fechando a BR-116 de ponta a ponta. A cabine virou uma muralha de aço azul. O carro deles, um brinquedo espremido no guarda-reio. Não tinha para onde correr. O baque surdo do para-choque deles amassando na proteção de metal foi música para os meus ouvidos. Desci com a chave de roda na mão, pesada, fria. Era a única arma que eu tinha contra a que eles apontavam para mim. Os 2 bandidos me olharam com um ódio que eu nunca tinha visto, a arma tremendo na direção do meu peito. Mas eles não viam só um caminhoneiro velho e cansado. Eles viam um pai defendendo uma cria, e não existe bicho mais perigoso no mundo do que isso. Deus estava guiando o meu volante. Eu sabia que sozinho eu era só um homem de meia idade com o coração quebrado. Mas com a mão dele no meu ombro, naquele momento, eu era um gigante. Corri de volta para a cabine, mas não para me esconder. Agarrei o microfone do rádio PX, o velho boca de sapo, e apertei o botão com o dedo tremendo. Alô, corujas! Alô, turma do tapetão! Alerta geral no quilômetro 412 da 116, QRA de sequestro, bloqueiem a pista, repito, bloqueiem a pista. A minha voz saiu rouca, cortada. Não demorou nem 1 minuto. Primeiro foi um som ao longe, uma buzina cortando a neblina. Depois outra. E de repente, a escuridão da serra foi rasgada por um paredão de farol alto. Eram os meus irmãos de estrada, os gigantes de aço que atenderam ao chamado. Vinham de baixo, vinham de cima. Eles estavam presos, encurralados entre o meu Maracanã e a justiça que vinha buzinando noite adentro. O mundo parou de girar. O barulho do motor do Maracanã sumiu. A neblina desapareceu. Naquele asfalto sujo, banhada pela luz do meu farol, eu não vi uma estranha. Eu vi a minha Letícia, com a mesma idade, no dia da nossa briga. O instinto de pai, que eu achava que a culpa tinha matado, rugiu dentro de mim mais alto que as 40 toneladas do meu azulão. O sedã preto cantou o pneu e parou atravessado na pista, uns 30 metros à frente. Do carro saltaram 2 homens, 2 sombras recortadas contra a luz dos próprios faróis. Um deles tinha um troço brilhando na mão. Não era lanterna. Eles vinham pegar a menina de volta, apagar aquele erro do mapa e sumir na neblina como se nada tivesse acontecido. Naquela hora, a imagem da minha Letícia, chorando no quarto dela no dia da briga, veio com uma força que quase me derrubou. Falhar com aquela menina ali no asfalto seria como enterrar minha própria filha pela segunda vez, uma sentença que minha alma não ia aguentar. Não pensei 2 vezes, girei o volante com a fúria de um touro e pisei fundo no acelerador. O motor do Maracanã berrou, um grito de guerra na noite silenciosa da serra. Joguei as 40 toneladas do meu bruto na diagonal, fechando a BR-116 de ponta a ponta. A cabine virou uma muralha de aço azul. O carro deles, um brinquedo espremido no guarda-reio. Não tinha para onde correr. O baque surdo do para-choque deles, amassando na proteção de metal, foi música para os meus ouvidos. Desci com a chave de roda na mão, pesada, fria. Era a única arma que eu tinha contra a que eles apontavam para mim. Os 2 bandidos me olharam com um ódio que eu nunca tinha visto, a arma tremendo na direção do meu peito. Mas eles não viam só um caminhoneiro velho e cansado. Eles viam um pai defendendo uma cria. E não existe bicho mais perigoso no mundo do que isso.
Deus estava guiando meu volante. Eu sabia que sozinho eu era só um homem de meia idade com um coração quebrado. Mas com a mão dele no meu ombro, naquele momento, eu era um gigante. Corri de volta para a cabine, mas não para me esconder. Agarrei o microfone do rádio PX, o velho boca de sapo, e apertei o botão com o dedo tremendo. Alô, corujas! Alô, turma do tapetão! Alerta geral no quilômetro 412 da 116, QRA de sequestro, bloqueiem a pista, repito, bloqueiem a pista. A minha voz saiu rouca, cortada. Não demorou nem um minuto. Primeiro foi um som ao longe, uma buzina cortando a neblina, depois outra. E de repente, a escuridão da serra foi rasgada por um paredão de farol alto. Eram os meus irmãos de estrada, os gigantes de aço que atenderam ao chamado. Vinham de baixo, vinham de cima. Eles estavam presos, encurralados entre o meu Maracanã e a justiça que vinha buzinando noite adentro. O cheiro de pneu queimado e diesel se misturava com a umidade da neblina. Através do meu para-brisa, o cristal embaçado, eu via os faróis chegando, um por um. Os dois bandidos, espremidos contra o guarda-reio, pareciam ratos numa ratoeira. Mas meus olhos não estavam neles, estavam na figura encolhida no acostamento. Deixei a chave de roda cair no asfalto e caminhei até ela. A menina, que depois eu soube se chamar Júlia, tremia sem parar. Com a mão mais trêmula que vara verde, eu estendi os dedos e desatei a mordaça que calava a boca dela. Ela puxou o ar com um som doído, um soluço seco que parecia vir rasgando a alma. Tirei meu casaco, aquele de lona, pesado com cheiro de estrada e de solidão, e coloquei sobre os ombros dela. E foi olhando para aquele rosto de menina, para aquela inocência roubada, que as palavras que eu ensaiei por 5 anos no silêncio da minha cabine saíram da minha boca como uma prece. A minha voz saiu embargada, um sussurro rouco no meio do barulho das sirenes que começavam a chegar. Calma, minha filha, eu disse, e a palavra filha pesou uma tonelada. Acabou, você tá segura agora, eu tô aqui. Naquele momento, consolando o pânico daquela menina, eu comecei a curar a minha própria dor. A polícia chegou, o pai milionário dela desceu de helicóptero no meio da rodovia, um escarcéu. Ele me estendeu um talão de cheques, a caneta de ouro pronta para assinar qualquer valor. Eu só balancei a cabeça. Eu não fiz por dinheiro, doutor, falei, com os olhos ardendo. Eu fiz o que qualquer pai deveria fazer por uma filha. Naquele acostamento sujo da 116, debaixo da garoa fina, eu senti um peso de 5 anos começar a sair das minhas costas. Eu não sabia ainda, mas aquela noite não tinha salvado só a vida da Júlia, tinha começado a salvar a minha. Passaram-se 2 anos. A história do Anjo da 116 rodou o Brasil. A reportagem sobre aquele caminhoneiro que arriscou tudo chegou até os olhos da Letícia. Vendo o pai que ela julgava ausente, egoísta, arriscar a própria vida por uma desconhecida, ela finalmente entendeu o tamanho do coração que batia debaixo daquele peito cansado. Ela me ligou. O choro de perdão dos 2 lados da linha selou a nossa paz. Hoje, eu não rodo mais o trecho todo. O pai da Júlia, com uma gratidão que dinheiro nenhum paga, me ajudou a montar uma pequena transportadora na minha cidade. Agora, eu gerencio umas rotas curtas e passo a maior parte do tempo em casa. A cena que eu mais gosto é a do churrasco de domingo no quintal. Eu ensinando meu neto de 1 ano a dar os primeiros passos, enquanto a Letícia me olha com um sorriso que cura qualquer ferida da alma. O velho Maracanã está estacionado na garagem, aposentado das longas viagens, mas lembrado para sempre como o caminhão que não transportou uma carga, mas sim um destino. Aquela estrada me ensinou que, às vezes, o caminho mais longo e difícil não é o de asfalto, mas aquele que nos leva de volta para casa. E que, de vez em quando, a gente precisa salvar a família de um estranho para finalmente reencontrar a nossa. Fica com Deus aí, companheiro, e juízo nesse tapetão. Tem noite que o asfalto parece que não tem fim. A gente liga o rádio, toma mais um gole de café amargo e a única companhia é o ronco do bruto. O meu é um Scania 113, um azulão que eu chamo de Maracanã. Mas dentro daquela cabine, por 5 longos anos, quem mandava era o silêncio. Um silêncio doído que vinha da falta da minha filha, a Letícia. A gente se desentendeu feio e desde então,
Cada quilômetro que eu rodava era só uma tentativa de fugir do arrependimento. Foi numa terça-feira, 14 de junho, quase meia-noite. A neblina descia feito um lençol úmido na BR-116, perto de Governador Valadares. Na minha frente, um sedã preto se arrastava. Pensei que era bêbado, até que a tampa do porta-malas se abriu com um estalo. Uma menina, de uns 16 anos, amordaçada, se jogou para fora do carro. Ela rolou no asfalto e os olhos dela, meu Deus, eram puro pânico. Naquele segundo, o tempo parou. Na luz do meu farol, eu não vi uma estranha, eu vi a minha Letícia. O carro cantou pneu e parou atravessado. 2 homens desceram, um deles armado. Vinham pegar a menina de volta. Naquela hora, a imagem da minha filha, chorando no dia da nossa briga, veio com uma força que quase me derrubou. Falhar com aquela menina ali seria como enterrar minha própria filha pela segunda vez. Uma sentença que minha alma não ia aguentar. Não pensei 2 vezes. Girei o volante com a fúria de um touro e pisei fundo. Joguei as 40 toneladas do meu azulão na diagonal, fechando a BR-116 de ponta a ponta. A cabine virou uma muralha de aço. Deus estava guiando meu volante. Corri de volta para a cabine, mas não para me esconder. Peguei o rádio PX e gritei com o dedo tremendo. Alô, corujas! Alô, turma do tapetão! Alerta geral no quilômetro 412 da 116. QRA de sequestro. Bloqueiem a pista. Não demorou nem um minuto. A escuridão da serra foi rasgada por um paredão de farol alto. Eram meus irmãos de estrada, os gigantes de aço. Os bandidos estavam encurralados. Mas meus olhos não estavam neles. Estavam na figura pequena e encolhida no acostamento. A chave de roda ainda pesava na minha mão, gelada, mas a fúria que me fez descer da cabine tinha virado outra coisa. Uma dor, uma urgência que vinha de um lugar muito mais fundo. Deixei a chave de roda cair no asfalto com um barulho surdo e caminhei até ela. Cada passo era pesado. A menina, que depois eu soube se chamar Júlia, estava sentada no chão úmido, abraçando os próprios joelhos. Tremia sem parar, não sei se de frio ou de medo. Com a mão mais tremulosa que vara verde, eu estendi os dedos devagar e toquei na mordaça que calava a boca dela. Era um pedaço de pano sujo, amarrado com uma força desumana. Quando eu consegui desatar o nó, o pano caiu e revelou a pele dela vermelha, marcada. Ela não gritou, não disse uma palavra, só puxou o ar com um som doído, um soluço seco que parecia vir rasgando a alma. Tirei meu casaco, aquele de lona, pesado, com cheiro de estrada, de café e de solidão, e coloquei sobre os ombros dela. E foi olhando para aquele rosto de menina, para aquela inocência roubada, que a imagem da minha Letícia veio com uma força que me dobrou. E as palavras que eu ensaiei por 5 anos no silêncio da minha cabine, as palavras que eu nunca tive coragem de dizer no telefone, saíram da minha boca como uma prece. A minha voz saiu embargada, um sussurro rouco no meio do barulho das sirenes que começavam a chegar. Calma, minha filha, eu disse, e a palavra filha pesou 1 tonelada. Acabou, você tá segura agora. Eu tô aqui. Naquele momento, consolando o pânico daquela menina, eu comecei a curar a minha própria dor. A polícia chegou, o pai milionário dela desceu de helicóptero no meio da rodovia, um escarcéu. Ele me estendeu um talão de cheques, a caneta de ouro pronta para assinar qualquer valor. Eu só balancei a cabeça. Eu não fiz por dinheiro, doutor, falei, com os olhos ardendo. Eu fiz o que qualquer pai deveria fazer por uma filha. Naquele acostamento sujo da 116, debaixo da garoa fina, eu senti um peso de 5 anos começar a sair das minhas costas. Eu não sabia ainda, mas aquela noite não tinha salvado só a vida da Júlia, tinha começado a salvar a minha. Passaram-se 2 anos desde aquela noite. A história do anjo da 116 virou conversa de posto, de rádio PX, até parar na televisão. Eu nunca quis fama, mas Deus escreve certo por linhas tortas. A reportagem sobre aquele caminhoneiro que arriscou tudo por uma desconhecida chegou até os olhos da minha Letícia. Vendo o pai que ela julgava ausente, egoísta, arriscar a própria vida por uma menina que podia ser ela,
minha filha finalmente entendeu o tamanho do coração que batia debaixo daquele peito cansado de estrada. Um dia, meu telefone tocou. Era um número que eu não via na tela fazia 5 anos. Meu coração deu um solavanco mais forte que buraco na pista. Atendi com a mão tremendo. Era ela. O choro de perdão dos 2 lados da linha selou a nossa paz, lavou a alma da gente. Hoje, eu não rodo mais o trecho todo. O pai da Júlia, com uma gratidão que dinheiro nenhum no mundo paga, me ajudou a montar uma pequena transportadora aqui na minha cidade. Agora, eu gerencio umas rotas mais curtas e passo a maior parte do tempo em casa. A cena que eu mais gosto, a que faz valer cada quilômetro de poeira que eu já comi na vida, é a do churrasco de domingo no quintal. Eu, com as costas doendo um pouco, ensinando meu neto de 1 ano a dar os primeiros passos na grama, enquanto a Letícia me olha com um sorriso que cura qualquer ferida da alma. O velho Maracanã está estacionado na garagem, aposentado das longas viagens, mas lembrado para sempre como o caminhão que não transportou uma carga, mas sim um destino. Aquela estrada me ensinou que, às vezes, o caminho mais longo e difícil não é o de asfalto, mas aquele que nos leva de volta para casa. E que, de vez em quando, a gente precisa salvar a família de um estranho para finalmente reencontrar a nossa. Fica com Deus aí, companheiro, e juízo nesse tapetão. Tem noite que o asfalto parece que não tem fim. A gente liga o rádio, toma mais um gole de café amargo e a única companhia é o ronco do bruto. O meu é um Scania 113, um azulão que eu chamo de Maracanã. Mas dentro daquela cabine, por 5 longos anos, quem mandava era o silêncio. Um silêncio doído, que vinha da falta da minha filha, a Letícia. A gente se desentendeu feio e desde então, cada quilômetro que eu rodava era só uma tentativa de fugir do arrependimento. Foi numa terça-feira, 14 de junho, quase meia-noite, a neblina descia feito um lençol úmido na BR-116, perto de Governador Valadares. Na minha frente, um sedã se arrastava. Pensei que era bêbado, até que a tampa do porta-mala se abriu com um estalo. Uma menina, de uns 16 anos, amordaçada, se jogou para fora do carro. Ela rolou no asfalto e os olhos dela, meu Deus, eram puro pânico. Naquele segundo, o tempo parou. Na luz do meu farol, eu não vi uma estranha. Eu vi a minha Letícia. O carro cantou pneu e parou atravessado. 2 homens desceram, um deles armado. Vinham pegar a menina de volta. Falhar com aquela menina ali seria como enterrar minha própria filha pela 2ª vez. Uma sentença que minha alma não ia aguentar. Não pensei 2 vezes. Girei o volante com a fúria de um touro e pisei fundo. Joguei as 40 toneladas do meu azulão na diagonal, fechando a BR-116 de ponta a ponta. A cabine virou uma muralha de aço. Deus estava guiando o meu volante. Corri de volta para a cabine, mas não para me esconder. Peguei o rádio PX e gritei com o dedo tremendo. Alô, corujas! Alô, turma do tapetão! Alerta geral no quilômetro 412 da 116. QRA de sequestro! Bloqueiem a pista! Não demorou nem 1 minuto. A escuridão da serra foi rasgada por um paredão de farol alto. Eram meus irmãos de estrada. Os bandidos estavam encurralados. Naquele noroeiro, a polícia ainda não chegava. Fui até a menina, tirei a mordaça e a envolvi com meu casaco, aquele com cheiro de diesel e solidão. Olhando naqueles olhos assustados, as palavras que ensaiei por 5 anos para dizer para minha filha saíram como uma prece. Calma, minha filha, acabou. Você tá segura agora. Eu tô aqui. O pai dela, um homem rico, chegou e me ofereceu um cheque em branco. Eu só balancei a cabeça. Eu fiz o que qualquer pai deveria fazer por uma filha. 2 anos depois, a Letícia viu essa história na TV e me ligou. Hoje, eu tenho uma pequena transportadora e um neto para ensinar a andar. A estrada me ensinou que o caminho mais longo não é o de asfalto, mas o que nos leva de volta para casa. Fica com Deus aí, companheiro, e juízo nesse tapetão. O cheiro de pneu queimado e diesel se misturava com a umidade da neblina. Através do meu para-brisa, o cristal embaçado, eu vi os faróis dos meus irmãos chegando, um por um, transformando aquele trecho escuro da serra num circo de luz. Os 2 bandidos, espremidos contra o guarda-reio, pareciam ratos numa ratoeira de aço. Eles não tinham para onde correr. Mas meus olhos não estavam neles.
Estavam na figura pequena e encolhida no acostamento. A chave de roda ainda pesava na minha mão, gelada, mas a fúria que me fez descer da cabine tinha virado outra coisa. Uma dor, uma urgência que vinha de um lugar muito mais fundo. Deixei a chave de roda cair no asfalto com um barulho surdo e caminhei até ela. Cada passo era pesado. A menina, que depois eu soube se chamar Júlia, estava sentada no chão úmido, abraçando os próprios joelhos. Tremia sem parar, não sei se de frio ou de medo. Com a mão mais trêmula que vara verde, eu estendi os dedos devagar e toquei na mordaça que calava a boca dela. Era um pedaço de pano sujo, amarrado com uma força desumana. Quando eu consegui desatar o nó, o pano caiu e revelou a pele dela, vermelha, marcada. Ela não gritou, não disse uma palavra, só puxou o ar com um som doído, um soluço seco que parecia vir rasgando a alma. Tirei meu casaco, aquele de lona, pesado, com cheiro de estrada, de café e de solidão, e coloquei sobre os ombros dela. E foi olhando para aquele rosto de menina, para aquela inocência roubada, que a imagem da minha Letícia veio com uma força que me dobrou. E as palavras que eu ensaiei por 5 anos no silêncio da minha cabine, as palavras que eu nunca tive coragem de dizer no telefone, saíram da minha boca como uma prece. A minha voz saiu embargada, um sussurro rouco no meio do barulho das sirenes que começavam a chegar. Calma, minha filha, eu disse, e a palavra filha pesou 1 tonelada. Acabou, você tá segura agora, eu tô aqui. Naquele momento, consolando o pânico daquela menina, eu comecei a curar a minha própria dor. A polícia chegou, o pai milionário dela desceu de helicóptero no meio da rodovia, um escarcéu. Ele me estendeu um talão de cheques, a caneta de ouro pronta para assinar qualquer valor. Eu só balancei a cabeça. Eu não fiz por dinheiro, doutor, falei, com os olhos ardendo. Eu fiz o que qualquer pai deveria fazer por uma filha. Naquele acostamento sujo da 116, debaixo da garoa fina, eu senti um peso de 5 anos começar a sair das minhas costas. Eu não sabia ainda, mas aquela noite não tinha salvado só a vida da Júlia, tinha começado a salvar a minha. Passaram-se 2 anos desde aquela noite. A história do Anjo da 116 virou conversa de posto, de rádio PX, até parar na televisão. Eu nunca quis fama, mas Deus escreve certo por linhas tortas. A reportagem sobre aquele caminhoneiro que arriscou tudo por uma desconhecida chegou até os olhos da minha Letícia. Vendo o pai que ela julgava ausente, egoísta, arriscar a própria vida por uma menina que podia ser ela, minha filha finalmente entendeu o tamanho do coração que batia debaixo daquele peito cansado de estrada. Um dia, meu telefone tocou. Era um número que eu não via na tela fazia 5 anos. Meu coração deu um solavanco mais forte que buraco na pista. Atendi com a mão tremendo. Era ela. O choro de perdão dos 2 lados da linha selou a nossa paz, lavou a alma da gente. Hoje, eu não rodo mais o trecho todo. O pai da Júlia, com uma gratidão que dinheiro nenhum no mundo paga, me ajudou a montar uma pequena transportadora aqui na minha cidade. Agora, eu gerencio umas rotas mais curtas e passo a maior parte do tempo em casa. A cena que eu mais gosto, a que faz valer cada quilômetro de poeira que eu já comi na vida, é o do churrasco de domingo, no quintal. Eu, com as costas doendo um pouco, ensinando meu neto de 1 ano a dar os primeiros passos na grama, enquanto a Letícia me olha com um sorriso que cura qualquer ferida da alma. O velho Maracanã está estacionado na garagem, aposentado das longas viagens, mas lembrado para sempre como o caminhão que não transportou uma carga, mas sim um destino. Aquela estrada me ensinou que, às vezes, o caminho mais longo e difícil não é o de asfalto, mas aquele que nos leva de volta para casa. E que, de vez em quando, a gente precisa salvar a família de um estranho para finalmente reencontrar a nossa. Fica com Deus aí, companheiro, e juízo nesse tapetão.